Segundo Reis, como está em nossa liturgia, na mensagem desta manhã, segundo Reis 3, de 13 a 20. Irmãos, só para nós lembrarmos aqui onde nós estamos, na narrativa inspirada pelo Espírito de Deus, em segundo Reis, capítulo 3, vocês se lembram, meus irmãos, que depois de Acabe, depois de Acasias, então reinou agora Jorão. Jorão era filho de Acabe, irmão de Acasias. E este Jorão era um rei mau, mas não tão mau quanto o seu pai Acabe e quanto a sua mãe Jezabel. O texto diz isso lá no versículo de número 1. Olha aí do capítulo 3. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal, que seu pai fizera. Contudo, veja, não foi o bastante. Aderiu melhor aos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar a Israel, não se apartou deles. Então o que significa? Vocês se lembram da vitória do Senhor no Monte Carmelo, por meio do profeta Elias? Lembram-se? Que Deus desceu com fogo e consumiu o holocausto que Elias houvera oferecido? E os profetas de Baal foram mortos, lembram-se? A partir dali, meus irmãos, a religião oficial de Israel não era mais o culto a Baal. Tanto que aqui nós vemos que Jorão, filho de Acabe, retirou o poste ídolo de Baal, ou seja, não era mais a religião oficial de Israel. Aí você fala, está tudo bem agora, certo? Não. Porque ainda que não fosse a religião oficial de Israel, ainda a prática da adoração a Baal era exercida por Israel. É mais ou menos, imagine aí, é mais ou menos como o povo evangélico, o povo que se diz cristão, reunisse oficialmente aos domingos para adorar a Deus como nós estamos aqui, mas durante a semana ter muitos outros deuses. É isso o que acontecia, Paula, lá em Israel. Oficialmente, para os outros verem, a religião era de Yahvé, a religião oficial. Mas na vida do povo, o que acontecia era idolatria. É por isso que diz Arthur aqui, Ledi, que Jorão tirou o poste ídolo, mas não se apartou dos pecados de seu pai. Continuava pecando. Israel continuava pecando. Então veja, esse rei, ele, quando reinava, o que aconteceu? Moabe, a nação de Moabe se revoltou contra Israel. Moabe, a nação moabita, havia sido melhor, vassalo de Israel durante o reinado de Acabe. Enquanto Acabe reinou, Israel conseguiu submeter Moabe à vassalagem, a ser servo de Israel. Só que com a morte de Acabe, o que acontece? Moabe se levanta, é agora a nossa independência, a nossa autonomia, vamos quebrar as correntes de Israel sobre nós. E Moabe provoca uma rebelião, não pagando mais impostos e tributos a Israel. O rei Jorão, rei de Israel, filho de Acabe, diz, olha, não pode ficar assim. Eles não podem se revoltar, eles não podem deixar de pagar os tributos, vamos entrar em guerra contra eles. E chamou Josafá, isso tudo eu estou recapitulando de domingo passado, e chamou Josafá, rei de Judá, para juntar ou unir forças com o exército de Israel para atacarem Moabe. E Josafá disse que ia, e se juntou a Jorão. E aí houve uma coligação dos reinos de Israel e reino de Judá para ir contra Moabe. E eles passaram, a caminho da guerra, eles passaram pela a nação de Edom. E Edom, como era na época vassalo de Judá, vassalo de Josafá, uniu-se ao exército de Israel e de Judá. Então 3 exércitos se uniram contra Moabe. E aí vocês se lembram que enquanto eles caminhavam no deserto em direção a Moabe para atacá-la, o que aconteceu? Faltou água. Lembram-se? Nós vimos isso no domingo passado. Faltou água. E então, Jorão, esse rei que era ímpio, dizia que era crente, dizia que era um servo de Yahvé, mas agia como ímpio, colocou a culpa em Deus. Disse que Deus era o culpado.
Veja, né? Disse que Deus era o culpado do aperto dele. Mas aí Josafá disse, olha, não há um profeta de Deus aqui que nós possamos consultá-lo, que possa nos ajudar? E então um dos soldados do rei Jorão disse, olha, Eliseu, aquele que servia Elias, está aí conosco, com os homens no exército aí atrás. E então agora nós veremos o que acontece. Os 3 reis são informados que Eliseu está no meio do povo, do exército. E agora os 3 reis vão consultar a Eliseu. Olha o que acontece então, a partir do versículo de número 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse, assim diz o Senhor, fazei deste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado, e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor. De maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais. E todas as boas árvores cortareis. E tapareis todas as fontes de água. E danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Vamos orar? Deus santo e bendito, abençoa-nos, Pai. Nós te pedimos agora, Senhor, que nos fale por sua palavra, ó Deus, que nos leve a cavar mais fundo, a orar mais, ó Deus, a ouvir com maior atenção e afeto a tua palavra, para que as bênçãos que o Senhor prometera cheguem a nós, ó Deus. Ajuda-nos a buscar-te de coração. Se o fizermos pela tua graça, o acharemos, ó Deus. Permita-nos, ó Pai, achá-lo agora, nesta manhã, dia do Senhor. Ajuda-nos a encontrar-te, ó Deus, nas páginas das Sagradas Escrituras. Que o Espírito Santo nos abençoe e derrame água pura sobre nós, ó Deus. Que sacie a nossa sede, ó Deus. Nos encha de Cristo, a água da vida. Assim nós oramos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os reis desceram para consultar Eliseu naquela crise no deserto por falta de água. E quando os 3 reis de Israel, de Judá e de Edom chegam a Eliseu, Eliseu tem uma palavra dura para eles. E nós vemos que lembra que Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias? Lembram-se? E Deus o concedeu? Pois bem, Eliseu tem o espírito de Elias. Eliseu não é um profeta com os dedos, todos os dedos, com medo dos homens, que fica com medo de falar. Ele é direto, ele é objetivo, ele fala o que tem que ser dito, ele fala a verdade. E aí diz o versículo 13, mas Eliseu disse ao rei de Israel, a Jorão, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Olha aí, irmãos. Irmãos, os profetas de Acabe eram os profetas que, lembram? Dançaram, fizeram um espetáculo. Quando Micaías disse que o rei iria descer até a guerra e morreria lá, então o rei chamou os profetas, bajuladores, os falsos profetas. Então a casa de Acabe tinha muitos profetas. E Jezabel também tinha profetas, que ela mesma alimentava com a comida real. Esses profetas habitavam na corte de Jezabel. Então por isso Eliseu diz, você vem agora a mim? Vem ao Senhor agora? Vai aos profetas de teu pai, vai aos profetas de tua mãe. Irmãos, aí olha o que o rei disse. Porém o rei de Israel lhe disse, não vou, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Então a ideia aqui, meus irmãos, é que Eliseu diz ao rei Jorão, o que tenho eu contigo?
É a ideia de por que esse súbito interesse, Juan, disse Eliseu a Jorão, por que esse súbito interesse na palavra eu sei de Deus? Você nunca procurou a palavra de Deus? É a ideia aqui do, que tenho eu contigo? Volta para os profetas do teu pai e da tua mãe. Você nunca se importou com a palavra do Senhor? Por que agora? Que palavra dura, não? Meus irmãos, daí nós aprendemos o seguinte, que lamentável é a alma de alguém, que terrível, em que terrível estado se encontra a alma de alguém que só procura o Senhor quando está em aperto. O salmista denuncia esse tipo de comportamento. Ele falando de Israel, quando Israel pecava, olha o que acontecia. O salmista diz, por isso, por pecar Israel, Deus fez que os seus dias se dissipassem num sopro, e os seus anos em súbito terror. Quando Deus os fazia morrer pelos seus pecados, então o buscavam. Arrependidos, procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca, mas com a língua mentiam, porque o coração deles não era firme para com Deus, nem eram fiéis à sua aliança. Salmo 78, 32 a 37. Eles nunca buscavam a Deus, viviam em pecado. Quando Deus os apertava, quando Deus os fazia morrer, então eles se lembravam do Senhor. E os faziam ou praticavam lisonjas ao Senhor. Lisonjeavam-no com a sua boca, mas o seu coração era reto, não era reto, melhor, diante do Senhor. E quando o Senhor os livrava, eles se esqueciam do Senhor de novo. O profeta aqui, Eliseu, está certo em desconfiar de Jorão, pois o coração de Jorão não era reto. Ele não buscou o Senhor para empreender essa campanha militar. Lembram-se? Ele orou antes. No início do capítulo 3, quando ele vai guerrear contra Moabe, ele faz alguma oração? Ele chama algum profeta no início? Quando a dificuldade se instala, aí sim, ele busca o Senhor, mas não com retidão. Ele busca o Senhor para acusar o Senhor. Olha que terrível. Ele não busca o Senhor antes. E quando vem o aperto, ele busca o Senhor, mas para acusar o Senhor. Ele diz aqui, nós vimos o texto, o Senhor é que fez com que os 3 reis, eu, Josafá e o rei de Edom, viéssemos aqui para entregar a culpa é do Senhor. Um teólogo disse acertadamente o seguinte, abre aspas, olha só que maravilha que esse teólogo disse. Sempre desconfie de pessoas que citam a soberania de Deus para se desculparem dos seus pecados ou para acusarem a Deus, e não para adorarem a Ele e nele confiarem. Sempre desconfie de pessoas que citam a soberania de Deus para se desculparem dos seus pecados. Já viu isso? Olha, eu pequei, mas também Deus me colocou nessa situação, Ele não é soberano. Ele me colocou, a culpa não é minha, a culpa é de Deus. Lembra de Adão? Foi a mulher que me desse. Adão não só culpou Eva, antes culpou o Senhor. O Senhor me deu essa mulher. E por meio dessa mulher eu caí. Mas foi o Senhor que me deu. Sempre desconfie de alguém que usa a soberania de Deus para se desculpar dos pecados dele e para acusar a Deus das suas desventuras. A soberania de Deus foi revelada a nós para que nós o adoremos e descansemos nele. Que triste, meus irmãos, é quando alguém se satisfaz em fazer alguma coisa típica de crentes, como o Jorão que tirou o altar de Baal, lembram-se? Porém, continua vivendo em pecados e em impiedade e com o coração longe do Senhor, escravo do pecado, achando que pode enganar o Senhor. Jorão, nós vimos no início do capítulo, Jorão vivia em pecado e agora quer colocar a culpa em Deus. Vivia em pecado, vivia em iniquidade e agora quando Deus pesa a mão, a culpa é de Deus. Esses não podem enganar o Senhor. Podem enganar homens, mas não o Senhor. Serão rejeitados se não se arrependerem. Eles
vivem em pecado como Jorão, procuram o profeta, dizem que não tem culpa, quem tem culpa é o Senhor, mas o profeta diz da boca do Senhor: não tenho nada contigo, porque eles não enganam o Senhor. Irmão, eu e você não enganamos o Senhor. Se nós não buscamos o Senhor a todo instante de coração, em alegria e satisfação, em afeto da alma, mas só o buscamos em aperto, nós não o enganamos. A única pessoa que nós estamos enganando é a nós mesmos. A nós mesmos. Aí faço uma pergunta a você. Pergunte ao seu coração. Você tem buscado ao Senhor porque o ama? Ou você só o busca no aperto? Mas veja o versículo 14. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ou seja, se Josafá não estivesse aqui, não haveria resposta, nem auxílio, nem socorro do Senhor para ti, Jorão. Irmãos, pensemos nestas palavras solenes de Eliseu. Ele está aqui afirmando que Jorão está além do auxílio do Senhor. Não tenho nada contigo. Se Josafá não estivesse aqui, você estaria destruído. É isso que Eliseu proclama a Jorão. Porém, Josafá estava lá. E se não fosse por Josafá, Jorão não teria ajuda alguma. É interessante que você sabe que Josafá não devia estar lá, né? Você sabia? A gente já viu isso lá na outra guerra, no final de 1 Reis. Que Josafá se juntou com Acabe e não deveria ter se juntado com Acabe. Josafá não era para estar ali. Quando Josafá voltou da primeira guerra lá, junto de Acabe, lá em 1 Reis, capítulo 22, em 1 Crônicas 19, diz que Josafá, depois da guerra, do aperto que ele passou na guerra que ele empreendeu junto com Acabe, ele voltou para Jerusalém e olha só o que aconteceu. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, depois da guerra, para Jerusalém. O profeta Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Vocês se lembram que Josafá quase morreu na batalha? Lá no final de 1 Reis, quando ele empreendeu esforços com Acabe. E quando ele chegou em casa, o profeta do Senhor foi ter com ele e falou assim: você devia estar lá? É por isso que você passou, você não devia se unir ao perverso. Então, meus irmãos, o problema, sabe qual é o nosso problema? O problema é que nós achamos que aqui, quando a gente lê o texto que Josafá está junto aqui de Jorão, e aí o profeta diz: se não fosse Josafá estar aqui, o Senhor não te socorreria, mas porque ele está, o Senhor contemplará a causa de vocês. A gente acha que Josafá fez o certo porque o Senhor teve misericórdia dele. Não, Josafá estava errado. Josafá fazia o que é errado. Embora ele fosse um crente, ele não devia estar ali naquela aliança com o ímpio Jorão. Mas o Senhor dá graça, irmãos. Sabe qual é o problema nosso, irmãos? O meu problema e o de vocês? Geralmente nosso problema é que nós achamos que a Bíblia é assim, ó. Quando a pessoa desobedece, Deus pune. E quando a pessoa obedece perfeitamente, Deus abençoa. Meus irmãos, Deus nos abençoa ainda que nós não obedeçamos perfeitamente. Você obedece perfeitamente a Deus? Eu não faço. Infelizmente. Prossigo rumo ao alvo. E creio certamente que serei como Cristo, pelo poder dele. Assim como todo crente será. Mas hoje vejo em mim uma luta. A carne contra o espírito. E Deus não nos abençoa mesmo assim? Então o fato de Deus atender o pedido de Josafá e abençoar aqueles exércitos ali que reunidos estavam por causa de Josafá, não quer dizer que Josafá estava certo. Quer dizer que Deus é misericordioso. Deus é bondoso. Ainda que nós nos metamos em confusão. Falo por mim e certamente por cada um aqui. Que Deus socorreu, mesmo quando se meteu em apuros, por conta de atitudes e escolhas que não deveriam fazer. Isso quer dizer, então, que eu vou continuar fazendo as escolhas e tomando as atitudes erradas? Claro que não.
Claro que não. Isso nos serve, a graça de Deus, que nos salva mesmo quando nós estamos errados, isso nos serve para que nós o amemos e deixemos o que é errado. Que nós olhemos para a graça dele e dizemos: Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem misericórdia de mim. Me ajude a não fazer isso mais, a não provocar a ira do Senhor. Ainda que o Senhor tenha de mim misericórdia sobre misericórdia. Josafá não estava certo em estar lá. Mas isso não quer dizer que Deus o rejeitaria. Porque Josafá estava em Cristo. Ele creu no Messias. Era um pecador como eu e você. Mas era um crente sincero, a quem Deus socorreu. Vamos lá, continuar? Irmãos, a outra coisa aqui importante, nessa resposta que Eliseu dá a Jorão, quando ele diz no versículo 14: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Irmãos, nós aprendemos aqui uma terrível verdade, porém necessária. O que nós aprendemos aqui? No exemplo de Jorão. Uma pessoa pode, por fim, se encontrar além de um ponto de receber o direcionamento e o auxílio do Senhor. Uma pessoa pode viver de tal maneira no pecado, longe de Deus, que por fim, ela se encontre num ponto que não haverá mais para ela socorro ou auxílio do Senhor. Essa é uma verdade dura, mas necessária. Agora, uma pergunta necessária de acordo com essa verdade. A pergunta é: você sabe se esta é a sua condição? Você sabe se esta é a sua condição? Irmão, querido, eu não lhe conheço, eu sempre digo isso aqui, né? Eu não lhe conheço, nem você a mim, plenamente. Eu não lhe acompanho durante a semana, na sua casa, com o que você faz, o que você pensa, com quem você anda, onde você vai, e você também não me acompanha. Nós julgamos aqui que nós somos crentes, mas é provável que nem todos nós sejamos. Você sabe que se você não for, e você continuar brincando com as coisas do Senhor, você chegará nesse ponto em que não haverá mais auxílio para você, em que você será para sempre rejeitado. Você pensa nisso? Se você está em pecado, você pensa nisso? Se você está longe de Deus, você tem pensado nisso? Que pode uma hora ser tarde demais? Como foi para Jorão? Eu não tenho nada contigo. Se Josafá não estivesse aqui, não haveria auxílio para você. Como é que eu sei se eu estou ou não nesse estado? Se esse é um perigo para mim? Como é que eu posso saber? Tem como saber. Primeiro, se você for como Jorão, que faz coisas de crentes, ou seja, vem à igreja, fala como se fosse piedoso, mas continua vivendo entregue aos pecados e escravo deles, então você deveria se preocupar. Porque esse é o caso de Jorão. Jorão falava como crente. Jorão chegou a invocar Yahvé. O Senhor, foi o Senhor que nos trouxe aqui. Mas ele vivia como um ímpio. E para ele não havia mais socorro. Então volto a dizer, deixe-me martelar isso aqui hoje pela manhã, no dia do Senhor, na nossa mente, no nosso coração, pelo poder do Espírito. Se nós dizemos que somos crentes, mas vivemos como ímpios, nós podemos estar naquele ponto em que Jorão se encontrou. Nós podemos ter chegado a esse ponto, onde não haverá mais socorro quando nós clamarmos. Segundo, se eu e você temos como padrão de comportamento buscar a Deus apenas segundo a nossa conveniência, como nós vimos, quando a coisa aperta a gente busca a Deus, então a nossa situação é alarmante, se for assim. Pois se você, meu irmão e minha irmã, só busca a Deus quando as coisas apertam, só lê a Bíblia quando está passando por uma crise, e não quer dizer que você não possa nem deva, por favor. Mas nós não deveríamos fazer isso só no aperto. Para que depois que passa o aperto, nós encostamos a Bíblia novamente. Se nós agirmos assim, nós estamos demonstrando que nosso interesse é apenas escapar de problemas.
E não temos desejo nenhum de servir a Cristo como Senhor. Sermos um discípulo dele. O que nós queremos é que o problema termine, é que ele acabe, é que Deus dê um jeito. Depois que tudo sossegar, nós voltamos àquela vida de pecado. Se você e eu nos encontramos assim, então há um perigo. Talvez você tenha chegado ao ponto que não haja mais auxílio. Você está brincando de ser cristão. Você não deveria brincar com isso. Vá brincar com outra coisa. Brinque com outra coisa. Menos de ser cristão. Não faça isso. Você não sabe com que você está brincando. Você não sabe, meu irmão, com que você está mexendo. Vocês se lembram de Esaú? O irmão de Jacó? Ele era alguém que brincava com as coisas de Deus. Ele era alguém que achava conveniente manipular as bênçãos de Deus segundo as necessidades dele. Lembra quando ele chegou com fome do campo? E que o irmão Jacó tinha um prato de lentilhas? E ele pediu o prato de lentilhas ao irmão dele, o irmão dele diz: se você me der a bênção da primogenitura, o direito do primogênito, eu quero uma bênção dada por Deus. Me dê essa bênção de Deus, eu te dou o prato de lentilhas. Ele, agora, de que me vale a bênção de Deus, eu estou morrendo de fome, tá vendo? Ele manipulando. A bênção de Deus valeria se não houvesse outra necessidade. Então ele manipula, ele brinca com as coisas de Deus. Você lembra o que aconteceu com ele? Quando ele foi buscar a bênção do pai dele? Aí o pai dele diz: seu irmão veio e tomou a bênção de você. Aí ele diz: não há nenhuma bênção para mim? Há algo para você, não há bênção. Há uma maldição para você. Maldito serás, Esaú, em tudo que você fizer. Maldito será. É o que sobrou para você. Porque você brincou com as coisas de Deus. Você achou que Deus estava ali no céu, lá no trono dele, e quando você aparecesse com as suas necessidades, Deus estaria ali como um criado. Mas Deus não é assim. Deus ama, Deus socorre, Deus abençoa, Deus dá graça, Deus é paciente, Deus é amoroso, Deus é bondoso com os pecadores que o amam e o temem. Eu não quero que você saia daqui com a imagem de Deus como se fosse um Deus apenas destruidor. Deus não é assim. Não é apenas assim. Deus é assim, mas não é apenas assim. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de misericórdia. A minha vida e a sua vida são prova disso. Mas Deus não terá compaixão de quem brincar com Ele. Ser bondoso é diferente de ser tolo. Deus é bom, mas não é tolo. Longe disso. Lembra? Esaú foi buscar a bênção, mas não tinha. Olha o que o escritor aos Hebreus diz sobre isso. Eu já pensei muitas vezes nisso aqui. Quando Satanás me tenta, quando eu sou tentado a desviar do caminho, eu penso muito nesse versículo. Ele já me salvou muitas vezes. Eu espero que salve você também muitas vezes. Eu espero que ele fique gravado no seu coração até o dia de Cristo. Diz assim: irmãos, não haja algum impuro ou profano no vosso meio, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Não haja entre vós nenhum impuro de coração, ninguém que brinque com as coisas de Deus, que ache que Deus não tem importância até que venha um aperto. Porque se houver, chegará a hora para este alguém, em que ele buscará a Deus com lágrimas, só que não terá socorro nenhum para sempre. Não achará lugar de arrependimento. Versículo 15. Eliseu resolve atender o pedido de Jorão por causa de Josafá. E olha aí o que diz o texto. Vamos ler juntos, versículo 15? Leiamos. Ora, pois, trazei-me, quando o tangedor tocava. Legal, irmãos. Ora, pois, disse Eliseu, trazei-me um tangedor.
trazei-me um arpista. Trazei-me alguém, Bruna, que toca a harpa, que dedilha a harpa. Irmãos, o efeito da música em acalmar a mente era muito considerado no Oriente. E até hoje é, certo? Vocês lembram de Saul quando ele era atormentado? Lembra o que um dos servos dele propôs? Ache um arpista para que toque na presença do rei. E quando ele tocar, o rei se acalmará. E aí foi achado Davi. Lembram-se? Não era incomum, então, que a música fosse usada para acalmar a mente e ser, assim, considerada com grande apreço no mundo antigo, no Oriente. Portanto, é possível que Eliseu aqui requereu isso para a sua mente, que havia sido perturbada e inflamada pela santa ira de Deus ao ver o ímpio Jorão. Não é verdade? Pode ser que Eliseu ficou tão irado com Jorão, tão irado com aquela pessoa que só busca Deus quando tem necessidade, quando para ele é bom. Ficou tão agitado que ele diz, me tragam um arpista, para que eu me acalme. Irmãos, isso nos lembra da importância da música na adoração e na vida do crente. A música é tão influente que alguém certa vez disse, eu coloquei que alguém certa vez disse, porque essa frase que eu lerei, ela é de fato computada, né, ou colocada na conta de muita gente. Na minha pesquisa eu não pude me assegurar de quem é que de fato disse. Mas é uma verdade que essa frase foi dita e ela é uma verdade. Alguém disse certa vez o seguinte, deixe-me fazer as canções de uma nação e não me importo com quem faça as suas leis. Deixe-me fazer a música de um povo e pouco me importa quem faça as suas leis, porque a música é muito influente, mais do que as leis. Irmãos, portanto, nós não devemos cantar qualquer coisa e de qualquer jeito. Nós devemos antes ter um zelo, não só com a letra do que cantamos, e aqui falando de adoração, segundo a Bíblia, mas também com harmonia e melodia. Veja, Eliseu não pediu para virem com um batuque. É mesmo. Ele não pediu para vir com o tambor para ele acalmar. Vai acalmar alguém? Não. Acalmará alguém? Uma professora de música lá em Belo Horizonte disse que foi em uma certa igreja que depois de terminado o culto, os idosos daquela igreja estavam todos cansados e agitados. Aí um deles foi procurar essa irmã que era música e disse assim, nossa, eu estou tão cansado. E eu fiquei sentado o tempo todo. O que aconteceu? Aí a professora de música disse, é porque na música que se tocou na igreja, o ritmo era muito forte. Com bateria. E o corpo responde à música. Seu coração começou a bater. E você começou a ficar agitado. É por isso que você está agitado, mesmo estando sentado. Por que nós cantamos as músicas que cantamos na igreja? É porque o conselho quer. É porque o pastor gosta. É porque o grupo de música, esse é mais o estilo deles. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Embora seria bom que nós tivéssemos prazer no estilo de música que cantamos. Mas não tem nada a ver com isso. É porque há um estilo de música, há uma harmonia, há uma melodia e há uma letra, certamente, que é bênção para o culto, que nos prepara o coração e a mente para adorar. E é por isso que nós cantamos como cantamos. A mente não fica em casa quando nós vamos para a igreja. Olha o que Paulo disse. Que farei, pois? Orarei com fervor, com o espírito, mas orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas cantarei com a mente. 1 Coríntios 14, 15. Eu cantarei com fervor, mas eu cantarei com a mente. Essa música convém? Essa letra é bíblica? Esse ritmo convém?
Esse ritmo ajuda a santidade? Parece que nós somos santos ou parece que nós somos uma boate? Parece que nós somos um povo de Deus, maduros no Espírito Santo, ou parece que somos um bando de esquizofrênicos, balançando como estamos balançando aqui? Que parece? Fugir da aparência do mal. Aparência. Não só do mal em si, mas da aparência dele. Há um jeito certo de cantar. Há um jeito certo de cantar. Deus não ia deixar zeloso como é, aquele Deus que deu detalhes do tabernáculo, das ofertas, cada detalhezinho, Deus não ia deixar-nos ao nosso bel prazer. Ele nos conhece. Seria bom nos conhecermos também, à luz da palavra dele, mas ele nos conhece, sabe como nós nos desviamos rapidamente. Sabe quando há um ritmo mais gostoso e a letra já não importa mais. Porque nós estamos curtindo, é o ritmo. Deus nos conhece. Você deveria se conhecer à luz da palavra de Deus. Cantarei com a mente. Cantarei com a mente. Não só com o espírito. Com a mente. O profeta pediu a harpa. Própria, não? Para acalmá-lo. Vamos lá. Versículo de número 16 diz aí o que veio da parte do Senhor. Versículo 16. Este disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. Olha que besta essa palavra aqui. Isso é ainda pouco aos olhos, isso é pouco para Deus, pouco para Ele ainda, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas, e todas as cidades principais, e todas as boas árvores, cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. E aí diz para terminar, diz o autor de 2 Reis, pela manhã então, depois da palavra da profecia de Deus pela boca de Eliseu, pela manhã, enquanto eles estavam adorando a Deus, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Deus não fez chover onde eles estavam. Deus fez chover lá nos montes de Edom, surpreendentemente abundantes, e encheram as covas que fizeram. Acaso há coisa demasiada para Deus, difícil? Há coisa demasiadamente difícil para Deus? Lembra quando Deus prometeu a Abraão que Sara teria um filho? E eles não estavam mais na idade de ter filhos? Aí o anjo diz assim, por acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Nós sabemos a resposta. Nós deveríamos crer na resposta. Sabemos, nós sabemos. Nós deveríamos crer. Não há nada demasiadamente difícil para Deus. Nada. Nada é difícil para Deus. Nada. Eu vou terminar. O apóstolo Paulo escreveu, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Senhor, dá-nos água. Eu vou dar tanta água que vocês beberão, os animais de vocês beberão, o gado de vocês beberá. E eu não vou fazer isso, porque isso é pouco. Eu vou entregar Moabe na mão de vocês, e vocês vão destruir o território moabita. Porque para mim, diz o Senhor, não há nada demasiadamente difícil. Eu faço infinitamente mais do que vocês podem pedir ou pensar. Irmãos, creiamos em Deus, que pode nos dar infinitamente mais, segundo a sua vontade. Mas nós precisamos crer, porque de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam por meio da fé. Hebreus 11:6. Irmãos, nós estamos querendo comprar o imóvel do lado. Nós temos orado por isso? Nós temos orado?
Nós estamos querendo comprar o imóvel aqui do lado. Nós temos orado por isso. Nós temos cavado. Antes de receber a bênção, nós devemos nos preparar. Deus disse por meio de Eliseu, cavem covas mais fundas que puderem, para que quando a bênção chegar, vocês estejam preparados para retê-la. Então veja, nós temos cavado, nós temos orado, nós temos contribuído. Você tem contribuído, se preparado. Ah, pastor, mas eu tenho medo de Deus não nos dar o que pedimos. Não é verdade? Isso é uma verdade, não é? Às vezes nós não pedimos tanto porque nós temos medo de Deus não nos dar. É melhor não pedir. Meus irmãos, é possível que Deus não nos dê o que queremos. É possível. Deus, em lugares da Escritura, ele disse não a seus servos com os pedidos. Mas Deus, quando não nos dar o que queremos, ele nos dará infinitamente mais. Infinitamente mais. Se Deus não nos der esse lote, ele nos dará infinitamente mais. Infinitamente mais. Mais do que um prédio maior. Almas santas. Um povo santo. Porque ele sempre responde a quem busca. Jamais ninguém sairá de sua presença frustrado. Porque ainda que diga Deus não àquele pedido, dará a essa pessoa que o busca infinitamente mais do que ele pediu. Uma bênção muito maior. Eles foram atrás de água. Deus deu muito mais a eles. Spurgeon, pregador do século XIX, disse assim: o caminho da fé e a estrada para a bênção é este. Deus prometeu, vamos nos preparar para isso. Deus está comprometido a abençoar, então vamos nos preparar para receber a bênção. Não haja, meu irmão, minha irmã, não haja apenas com base no que você tem, mas haja com base naquilo que Deus prometeu a você. Deus prometeu te fazer santo, então haja com base nessa promessa. Sua vida com o Senhor está como você deseja? Você anseia amar mais a Deus? Você deseja mais santidade? Deseja ter mais força na tentação? Deseja odiar mais ao pecado? Você deseja ser um instrumento melhor nas mãos de Deus? Você deseja abençoar mais ao próximo? Você deseja ter um cônjuge mais santo? Ser um cônjuge mais santo? Você anseia pela alma de seus filhos, que sejam elas mais puras? Você tem se preparado? Você tem cavado? Você quer tudo isso? Você, como aqueles homens ali, queriam água, mas você tem cavado? Você tem cavado? Tem que cavar. Tem que cavar. Quanto mais fundo você cavar, mais água você terá. Vá ao Senhor em oração. Cave mais fundo. Leia a palavra e medite nela. Diga como Jacó: não deixarei ir, se não me abençoares. Não pararei de ler, se não me abençoares. Cave mais fundo. Cave mais fundo. Cave mais fundo. Cave mais fundo. E então, prepare-se para as bênçãos do Senhor. Enquanto você o busca, pode ser que a princípio não veja nada de extraordinário acontecendo. Não há problema. Aqueles homens, aqueles exércitos que cavavam, não sentiram o vento da chuva. Nem a viram. Mas as águas chegaram, como Deus havia prometido. Às vezes você está cavando e não vê nada acontecendo. Não tem problema. Lembra de Neemias? Neemias começa no capítulo 1 orando para que Deus tivesse compaixão, misericórdia de Jerusalém, dos seus muros destruídos. Enquanto Neemias orava, Deus mudava o coração do rei Atarxerxes, para que este rei não fosse só favorável a enviar Neemias a Jerusalém, como supriria Neemias de todas as necessidades para que a obra acontecesse. Ele estava orando e Deus já estava preparando a bênção. Mas Neemias estava cavando. Lembra da igreja em Atos, quando estava orando por Pedro?
incessantemente faziam orações por Pedro. Estavam cavando, cavando, de tal forma que quando as águas chegaram, eles não acreditaram. Lembram-se, Pedro, enquanto eles oravam, Pedro bateu na porta deles. E a criada foi atender, e a criada nem abriu, ela voltou e disse: Pedro está lá fora. E eles ficaram como quem não acreditava. Não acreditaram. Quando as águas chegaram. Se Israel e Judá tivessem desobedecido a palavra de Deus e não tivessem cavado as valas, a bênção de Deus teria passado por eles. Deus disse-lhes para se prepararem e receberiam a sua bênção. Deus nos ordena a mesma coisa, a fazer as coisas que nós, às vezes, achamos que não tem muito sentido. Mas, certamente, a bênção virá. Às vezes Deus ordena algo a você que parece que não tem muito sentido. Você está vendo, você não está vendo nada. Você fala: como é que eu vou fazer isso? Vai dar tudo errado. É o que você está vendo. Mas Deus te ordena a cavar. Deus te ordena a buscá-lo. E você verá a bênção do Senhor. Eu termino, irmãos, com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E através dessas palavras, o Senhor deseja nos dispor e nos preparar para cavar mais fundo, para recebermos mais água, mais vida dele. Ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Cavemos mais fundo, cavemos mais fundo, e nós nos saciaremos com as bênçãos do Senhor. Que Deus abençoe. Amém.